É muito mais por indicação, apesar de que a gente recebe muitos pedidos, a gente só não tem ainda a escala suficiente para atender todas essas comunidades. Então, a gente tem na verdade duas frentes, né? Uma de prospecção, o time de DS faz prospecção de comunidades para identificar quais são aquelas que têm necessidade de iluminação. E a gente trabalha muito em parceria com outras organizações que já atuam em comunidades, então tem essa parte mais prospectiva nossa, com o time de DS. Tem a parte mais reativa, então pessoas ficam sabendo do nosso trabalho, entram em contato através do site ou mesmo pelo e-mail de contato. E aí também tem a parte de empresas que têm interesse em trabalhar com a gente, às vezes querem atuar nas comunidades no entorno onde elas atuam, né? Principalmente empresas de energia. Então a gente tem essas três vertentes, tanto a mais proativa, onde o time de DS faz a prospecção de comunidades, tem a parte mais reativa, onde comunidades entram em contato para buscar a nossa atuação, e tem o terceiro, que é as empresas que têm interesse, às vezes elas já trazem algumas comunidades que elas querem que a gente atue. Então são essas três frentes, acho que, principais de como a gente chega nas comunidades. Existe todo um trabalho muito detalhado do time de desenvolvimento social, de DS, mas em resumo, não é muito a minha propriedade, mas em resumo a gente tenta buscar três pontos. O primeiro assim, tem que ser um lugar que necessita de iluminação, então que seja escuro, não tenha iluminação pública ou não tenha energia dentro das casas. O segundo ponto é que as famílias tenham interesse naquela solução. E o terceiro é que não haja muita perspectiva, uma perspectiva próxima do governo ou da própria prefeitura levar a iluminação. Então, tentando cobrir um pouco desses três blocos, a gente já considera como sendo algo interessante para o litro de luz. A gente está criando, já tem uma série de comunidades mapeadas, e a gente está cada vez mais tentando expandir o número de comunidades, porque às vezes a gente precisa de comunidades com certo tipo de perfil ou outro. Então, o intuito é que a gente cada vez mais tenha um banco de comunidades que são aptas a receber a ação do litro de luz. É uma causa muito forte, né? E a gente tem hoje, com a geração que tem vindo, é uma geração que é muito proativa. Então, existem muitas pessoas que têm interesse em atuar no litro de luz, e aí, felizmente ou infelizmente, a gente não tem tantas vagas, né? A gente já tem muita gente boa, muitas outras pessoas têm interesse em participar, a gente só não comporta isso hoje. Talvez por um lado bom assim, a gente já tem muita gente boa trabalhando, por um lado ruim a gente podia estar maior e podia estar absorvendo essas pessoas, essa boa vontade que a gente tem das pessoas com interesse em atuar junto ao litro de luz. Então isso se a gente precisar, a gente consegue achar um voluntário. Assim, voluntário motivado e capacitado não falta. Assim, tem muita gente interessada em atuar no litro de luz. Acho que um dos primeiros pontos era, como a gente tem isso no nosso DNA de engajar a comunidade, ter um contato próximo. O primeiro ponto foi a gente entendeu que como que eu vou conseguir conversar frente a frente com uma pessoa da comunidade, né? Às vezes você tem muito mais empatia se alguém da própria comunidade conseguir fazer esse papel de proliferar e divulgar as ideias do litro de luz. Então, esse foi um dos primeiros pontos que fez com que a gente decidisse por ter representantes nossos dentro da comunidade. Então, foi um dos motivos para a gente pensar no embaixador. Além disso, de ser o nosso representante lá, a gente precisava de alguém que, depois da ação, fosse o responsável por manter as soluções, para não depender de sempre alguém do litro de luz estar disponível, estar próximo para fazer a manutenção. Então, hoje o embaixador ele é a ponte fundamental para engajar, para a gente ter um canal aberto de comunicação com a comunidade e também para manter as soluções. Então, é um pouco desse o histórico da figura do embaixador. A gente não define um número mínimo. A gente, no processo de abordagem da comunidade, a gente tem um passo a passo, que é uma metodologia que a gente respeita. Então, tem desde fazer uma imersão local para entender como funciona a comunidade, entender o dia a dia, os problemas. Depois a gente vai para uma etapa de mostrar o que é o litro de luz. Então, normalmente a gente instala um poste inicial, e aí a gente chama os moradores, pega a atenção deles, porque o poste vai acender durante a noite, então o pessoal vai ficar curioso, e a gente chama esses moradores para uma reunião comunitária, onde todos são convidados a aparecer. E aí é nessa reunião, onde todos estão presentes, que a gente divulga, de fato, o que é o litro de luz, como a gente atua, a gente menciona o que é um embaixador, quais são os papéis, responsabilidades, e aí isso a gente já pega o interesse das pessoas para que elas venham a se inscrever como embaixador. Na sequência, a gente dá um curso para esses embaixadores, para esses futuros embaixadores, né? A gente capacita.
E aí vem uma série de etapas de missões que os futuros embaixadores têm que cumprir. E aí, ao final de todas essas missões, tem a ação. Aqueles candidatos que conseguiram se desenvolver bem, cumprir todas as missões, no final são premiados com o cargo de embaixador do Litro de Luz. A relação é muito próxima e acho que um ponto que vale mencionar, com os embaixadores, a gente cria a rede de embaixadores. Então, sempre que a gente tem uma ação, a gente tenta levar um embaixador de uma comunidade para a ação que a gente vai realizar. Então, por exemplo, a gente já levou o seu Luiz, que é um embaixador que trabalha na produção aqui, para Monte Chapéu. Então, foi a primeira vez que ele foi para o interior da Bahia. Ou o Márcio, que também ajudou aqui na produção, foi para Manaus. Acho que foi a primeira vez que ele pegou um avião, a primeira vez que ele teve contato com esse tipo de comunidade. A gente tenta fazer esse intercâmbio para abrir mais oportunidades para os embaixadores, né? E assim, o contato ele é muito próximo, a gente tem a equipe de desenvolvimento social que está sempre em contato e durante a ação você acaba criando laços, né? Então sempre tem relacionamentos assim, específicos de um voluntário que se aproximou muito de um embaixador ou de um morador, que se continua conversando, trocando mensagens, se ajudando. Existem inúmeros casos aqui no Litro de Luz.